Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós queremos conversar com vocês sobre como nós cristãos podemos escolher filmes, séries que sejam edificantes, que exaltem a Deus. E nós queremos trazer para vocês que sim, é possível, tendo conhecimento bíblico, nós usarmos esses princípios para dar embasamento nas nossas escolhas. Foi-se o tempo em que o cristão ele não consumia conteúdos audiovisuais. Foi-se o tempo que a TV era demonizada. A Deise bem lembrou aqui, gente, ela tá se acabando de rir, que foi-se o tempo em que a TV era fruto do diabo. Engraçado que foi o tempo que o rádio também era considerado, né? Exatamente. Que os cristãos mais antigos, eles não poderiam escutar o rádio. Depois evoluiu para TV e hoje nós vemos aí os streams oferecendo filmes, séries, de diversos tipos de conteúdos, mas também nós temos conteúdos bons, cristãos, e a gente quer falar com vocês sobre isso. Como que a gente pode fazer as escolhas? Será que aquele filme que não é considerado cristão, vamos lá, sair do nicho cristão, e filmes de ficção, aventura, enfim, será que esse filme é edificante, é pertinente para mim, como cristã, consumir e assistir? Nós queremos com esse vídeo fazer com que você seja um crítico consciente e tenha clareza espiritual para que faça as próprias escolhas, sem às vezes precisar recorrer a um guia espiritual, né? O pastor, enfim, pastor, será que eu posso? Não posso? A gente vai falar com vocês sobre isso. Porque é importante que você tenha essa maturidade para que você também amanhã depois possa ser o conselheiro de outros. E aí a gente separou um versículo aqui para vocês, que é lá de Filipenses, capítulo 4, e o verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Porque, querendo ou não, você vai olhar para mim, vai olhar para a Mônica e vai falar assim, mas esse versículo está falando de pensamento. Exato, porque aquilo que você consome vai ocupar um lugar da sua mente, vai permear os seus pensamentos. E é importante que passe por esse crivo da palavra de Deus para que seja conhecido e notório que você está fazendo uma boa escolha de acordo com aquilo que a palavra de Deus já preceitua para nós. E isso nada mais é do que a gente chama de discernimento. O que é discernir? É ter o conhecimento, a clareza. Será que esse conteúdo, será que esse assunto que está sendo comentado, esse vídeo que está rolando, esse filme que está em cartaz, que está todo mundo comentando, essa série, né? Essa série que está em alta, sei lá quantas semanas, esse streaming que você está acessando, que você está pagando, será que é conivente? Será que eu posso consumir isso? Então, ter discernimento, ele passa exatamente por isso que a Deise acabou de ler, reforçando, né? Então, assim, como que eu vou fazer essas escolhas? Como que eu vou ter esse discernimento? Então, tudo que for verdadeiro, for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, isso é digno de louvor. Pense nessas coisas e consuma. Se você vai pensar, você vai alimentar e você vai ganhando, como ele disse, né, um espaço dentro de você. Então, sim, se está dentro desse crivo, perfeito. Vai te trazer saldos positivos no final aí do dia, né, da sua vida, enfim. Ter a clareza que nem todo conteúdo é adequado ou edificante. Então, muitas vezes a gente vê um assunto que está em alta, e está em alta mesmo, e você vai ali e fala assim, nossa, todo mundo comentando, e quando você vai ver aquilo, foge do crivo que está lá em Filipenses. Porque o que acontece? Muitas vezes o conteúdo ali parece ser algo genérico, parece ser algo que todos poderiam assistir. Traz um assunto assim do cotidiano, vai mostrar uma história, alguma coisa, mas ali dentro tem algo que vai depois te acusar diante de Deus, porque a gente precisa pensar o quê? Os conteúdos, eles não são pensados de uma forma para o público cristão, exceto alguns, né, que já são desenvolvidos com essa temática. Aí é bem nítido, né? Mas o que acontece? Quando você se envolve com algum conteúdo e você tem ali coisas que não agradam a Deus e você permite que aquilo esteja na sua vida, você abre portas para que amanhã depois o inimigo ele venha te acusar e vai dizer assim,
Mas você estava assistindo aquilo lá e agora você quer bancar o santo e não sei o quê. Então, assim, são essas coisas que vêm de formas sutis e que amanhã depois são armas que o inimigo vem para usar contra os cristãos. E como nós sabemos, a batalha do inimigo ela é na mente. Sim. E nós precisamos blindar a nossa mente. E blindar a mente é também com aquilo que nós colocamos dentro da nossa cabeça. Exatamente, o que os nossos olhos veem, né, o que nós ouvimos. Sim. A Bíblia até fala também que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Então, assim, se você quer saber ter esse discernimento, esse conhecimento, você precisa literalmente se apaixonar pela palavra de Deus, porque é ali que tem a vida eterna. Então, assim, se você se intitula cristão, então haja como um, se comporte como um. Não é porque um assunto está em alta que você vai consumir aquele assunto só porque está todo mundo consumindo. Porque a Bíblia, se Deus abomina, abominável aquilo é. Então, assim, não faz sentido como você, como um cristão, abrir essa brecha para que entre algo que Deus, o próprio Deus, fala assim, não. E você ali permite, porque, não, é um assunto gostoso, eu quero ver, tá super legal. Eu quero ter assunto, né? Eu quero me sentir incluído Exatamente. no grupo, eu quero poder conversar do que as pessoas estão conversando. Mas o que a Bíblia ela nos ensina é, quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se mais. Então, quando a gente escolhe por Cristo, nós deixamos de lado muitas coisas. Você precisa ter sempre isso em mente, que quando você deixa de lado muitas coisas, você deixa muito material que é produzido pela mídia, né? Uhum. Você deixa muitas rodas de conversa, você deixa são muitas coisas mesmo. Deixa mesmo. Então, assim, se tem umas perguntas que você pode fazer para si mesmo antes de assistir um filme, uma série, e você poderia fazer duas dessas perguntas aqui que a gente separou. Isso glorifica a Deus? Se glorificar a Deus, já amém, né? Um meio caminho andado. E também a segunda pergunta que a gente deixa, isso edifica a minha fé? Porque às vezes a pessoa assiste algo que é comum, é simples, e ela às vezes perde ali tanto tempo assistindo alguma coisa e a fé dela ao final não foi edificada em nada. É aquela coisa de vou me distrair, vou ter o meu momento de lazer e isso não vai minar a minha fé de alguma forma. Exatamente, porque um dos itens que a gente quer falar com vocês aqui, se você continuar assistindo, é sobre a linguagem neutra. Então, é exatamente isso que a Deus está falando. Então, mas nesse momento é que você tenha a clareza. Isso glorifica a Deus? Isso edifica a minha fé? Então, assim, pense sobre isso e se responda. Tenha essa responsabilidade de responder a você mesmo, não jogar no outro as perguntas que você quer, as respostas que você necessita para a sua vida. Porque muitas pessoas também acabam ancoradas, né? Não, Deus, me diz aí. Sei que não sei o que, né? Você pode me dizer se isso... que posso? Então, assim, assuma a responsabilidade da sua vida e busque na palavra de Deus essas respostas que tenho certeza que você vai encontrar. Um outro ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é que todos nós temos que ter a clareza, Daisy, de que tudo aquilo que nós permitimos acessar a nossa vida, que a gente até pode sair de livros, de conversas com pessoas, relacionamentos, mas voltando aqui para esse ponto, traz um impacto para a nossa vida. Sim. Então, assim, se você decide consumir determinado material, você tem que ter a clareza e a responsabilidade também que isso vai impactar também. Nada que nós fazemos na nossa vida é dissociado da nossa vida espiritual. Então, tudo que você faz no físico tem um impacto no espiritual. Uma das formas que isso pode influenciar esse tipo de consumo que você ignora e fala, não tem nada a ver, são os nossos pensamentos, que a gente já comentou no tópico anterior, são as nossas emoções, os nossos comportamentos. Quando a gente percebe, a gente já está agindo igual aquele cara da série, reproduzindo as mesmas palavras, falando os trejeitos daquele personagem. E isso vai também, quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente começa... Hoje a rede social promove isso, né? Você começa a seguir, você compartilha os cortes, você compartilha os memes, você entende daquele universo. Então, realmente passa a fazer parte do seu dia a dia. E isso pode ser tanto do lado, né, do viés negativo, quanto do viés positivo. Por isso que é importante você definir o que você permite entrar na sua casa, pelos portais da sua alma, né, que são os nossos olhos. Isso. O que você permite com que tenha acesso à sua mente. Como sempre, a gente traz aqui versículos bíblicos porque a gente entende que
A gente não quer falar por nós mesmas e nós temos a palavra de Deus que é riquíssima. Mostra aí, gente, por mais que não apareça no vídeo, a Bíblia tá sempre aqui do lado, tá aqui a Bíblia Tá da aqui Deise, perto. a minha tá aqui do lado. A gente tem um tempo que a gente gasta preparando isso em oração para trazer essas mensagens para vocês, para que vocês de fato entendam a importância de todos os assuntos que são trabalhados aqui no canal. Que por mais pareça irrelevante, e para muitos de fato é, porque nós que nos entendemos e nos intitulamos cristãos e cristãs, nós entendemos que tudo importa na nossa vida. Até a série que a gente gosta, a gente entende que esse tipo de entretenimento impacta na nossa vida espiritual. Então, para a gente fazer uma leitura bíblica aqui, lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, ela diz bem assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E dependendo da versão que a gente pega, tá escrito assim que pois dali procedem as fontes da vida. Olha como que é importante aquilo que a gente coloca dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que dali vai proceder todas as fontes da nossa vida. E a gente vai ali guiar muitas das nossas decisões. Exatamente. Então, guardar o seu coração, porque dele depende da sua vida, é guardar os nossos olhos, que é justamente isso o que nós estamos falando, dessas influências externas que vão entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, que pode ter interferência nos nossos comportamentos, no nosso sonho, no maltrato ou bom trato com o próximo, até porque certos conteúdos, eles podem ou não nos aproximarmos de Deus. E é certo, gente, sempre vai ver a nuance num filme de bom e aquele que é ruim. Sim. Mas e quando que aquele que é ruim se coloca como O destaque, né? o destaque, né? O protagonista, que você até se coloca ali promovendo. Não, ele vai lá, continua. Você já está torcendo para que o que está fazendo, porque foi vendido aquilo para você. Está sendo colocado como viés muito bom. Então você acaba torcendo para que o bandido se dê bem. Olha só, então assim, a gente tem que ter muita clareza sobre esse assunto para entender que existem esses momentos onde nós devemos desassociar desses tipos de conteúdos, porque evidentemente não é algo que agrada a Deus. Então, assim, busque uma orientação também espiritual para que você possa escolher esse tipo de conteúdo e, claro, desenvolva essa habilidade, esse próprio discernimento para que você tenha essa autonomia. Exatamente. Ao fazer as suas próprias escolhas. Não fique ancorado no seu pastor, no seu líder espiritual, para ele falar o que sim ou o que não, porque às vezes até ele mesmo pode falar algo que sim e não deve ser consumido, e algo que ele considera como não e não E tem poderia, nada demais. né? Exatamente. Que a gente volta aos primórdios, né? Que não podia nada, era zero consumo, zero tela, gente. Era outro tempo. Era besta, né? Era a demonização realmente desse avanço tecnológico, vamos colocar Naquele assim. momento. Então, nesse momento, a gente gostaria de trazer para vocês alternativas saudáveis, cristãs, que de fato podem ser consumidas sem nenhum tipo de problema. Em sem família, né? Exatamente, sem precisar pular nada, sem precisar desligar a TV. Existe ali, de fato, uma preocupação para aquele tipo de produto que está sendo produzido. Então, a gente quer trazer aqui para vocês uma lista de filmes, de séries, boas opções para você consumirem na sua casa com a sua família. Então temos uma lista aqui de filmes que boa parte deles, com exceção de um único que nós não assistimos, mas todos aqui têm mensagens positivas, mensagens inspiradoras, são filmes cristãos e olha, de longe são filmes ótimos. Então assim, Prova de Fogo, Quarto de Guerra, o filme Desafiando os Gigantes, Deus Não Está Morto, inclusive tem um e o 2 também, se não estiver enganado deve ter mais algum. Milagres do Paraíso, Corajosos, Fazendeiro e Deus e O Céu é de Verdade. E um aqui que a Deise também assistiu, que é baseado em fatos reais, que é Em Defesa de Cristo. Pessoal, são todos filmes que nós recomendamos, né? Nós recomendamos, são filmes realmente muito bons, que possuem essas mensagens que nós falamos para vocês. Nós trazemos com o intuito assim, de não ficar só criticando, só trazendo aqui como se não tivesse nada, né? Se não tivesse nenhum recurso, nenhuma opção. E a gente trouxe aqui filmes cristãos, que realmente filmes e séries, né, que a Mônica vai apresentar aqui, cristãs, que a gente pode dizer que
são conteúdos cristãos. A gente não vai adentrar em outros porque não é o nosso intuito aqui também. Exatamente, propaganda de gratuita aqui no canal, hein, gente? Então, agora falando de séries, nós trouxemos aqui pra vocês o famosinho que tá em alta, que tá todo mundo comentando, que é o The Chosen. O segundo, que é o Tropa do Lenço, que é uma série de adolescente típico que ama participar do clube de desbravadores. Por isso, quando se muda para uma nova escola, uma nova realidade, nem todos gostam do seu jeito animado. O terceiro é a Greenleaf, que é uma família que administra uma mega igreja em Memphis, mas seu trabalho e suas vidas pessoais são contaminados pela ganância, adultério e outros pecados. Essa aqui é uma série que fala de erros que acontecem dentro da igreja, para a gente ter uma perspectiva de ter o cuidado, né, de evitar esse tipo de pecados, mas principalmente como que isso pode afetar as nossas vidas, tá? E óbvio, né, gente, para evitar esse tipo de pecado, né? Sim. Então, a outra série, Voices of Fire, que nessa série documental, o bispo Ezequiel monta um coral gospel inspirador e multicultural com a ajuda do sobrinho Superstars, Williams. A outra série que a gente quer aqui falar já para o público infantil, que provavelmente está nos ouvindo, nos assistindo aqui, sendo nossos inscritos, que é a dos Mini Guido. Olha, até né, nostálgico falar sobre eles. Quem é que nunca ouviu falar dos Mini Guido, né, gente? Mas vou fazer aqui um comentário. É um personagem protagonista, cuja vida é retratada em um formigueiro. Smee, como é chamado pelos amigos, é uma formiga bastante ativa que interage com seus amigos e com a natureza, ressaltando os valores cristãos em todas as suas atividades. Existem vários outros produtos que são produzidos para o público infantil. E aí a gente recomenda o canal Minha Primeira Bíblia, muito bom, e recomendo inclusive até para adultos assistirem. Sim, muito gostosinho, gente. É muito legal, é muito diferente, vocês vão gostar. Infantil também tem O Grande Livro, tem... Muito bom também a forma como eles editam. A forma de edição, tudo como é contada. Tem também a Minha Bíblia Eu Vou Ler. Tem o Midinho, o Pequeno Missionário, que é produzido pela Igreja da Graça, e tem a Turminha da Graça, que é também pela Igreja da Graça. Então, assim, são conteúdos que são voltados, tem o viés evangélico, são voltados para o público infantil e que pode já ensinar tanto a Bíblia como os comportamentos cristãos para as crianças. Então, a gente mostrou aqui para vocês sobre os filmes, sobre as séries, né? Inclusive até para o público infantil também. Sim. E nós gostaríamos também de indicar aqui algumas plataformas, alguns streamings que possuem esses conteúdos voltados para o público cristão. Então aqui nós temos a Netflix também, que possui alguns filmes voltados para este público. Nós temos o Amazon Prime Video, que também tem alguns vídeos ali dentro. Nós temos Graça Filmes também. Nós temos o Puriflix, que é uma plataforma de streaming que é dedicada a filmes e séries cristãos, principalmente para a família. Nós temos outros sites aqui que a gente também pode indicar para o pessoal consumir, mas também nós queremos deixar um que é bastante conhecido aí pela população brasileira e internacional, que é o próprio canal do YouTube, onde nós encontramos vários vídeos cristãos, vários filmes baseados em histórias bíblicas, que a gente tem ali livre acesso gratuitamente. Isso tudo que a gente falou, gente, é para que você possa desenvolver a sua maturidade cristã, ser um crente maduro, espiritual, alguém que sabe realmente discernir o tempo que você está vivendo e fazer escolhas que vão glorificar e edificar a Deus. E eu quero trazer aqui só pra gente, como diziam os antigos crentes, não ficar só nas nossas palavras, trazer também um versículo da palavra de Deus, está aqui em Mateus capítulo 5, no verso 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, que você possa fazer boas escolhas para a sua vida, consumir bons conteúdos, para que quando as pessoas forem conversar com você, você seja realmente alguém diferente, você seja luz, você seja sal, você seja o resplendor da glória de Deus onde você estiver. E que essa diferença, esse diferencial, né, gente, resplandeça em todas as áreas da sua vida, que não seja apenas de palavras. É como nos diz outro verso bíblico: não sejam apenas ouvintes, mas sejam também
praticantes da palavra de Deus. Então pratique isso no seu dia a dia, nas escolhas que você vai fazer, naquilo que você vai viver a partir de hoje e permitir que habite a sua mente e o seu coração. Exatamente, pessoal. Então essa é a nossa mensagem. Se você gostou, curte aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E se você tiver alguma indicação de filme, de série cristã que você assistiu, que você gostou, deixa aqui pra gente nos comentários. A gente vai gostar muito, porque desses filmes aí que nós indicamos, nós gostamos bastante deles e por isso nós decidimos compartilhar com vocês. Vai ser muito bom encontrar sua mensagem por aqui. E é isso, pessoal. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Até lá!